Fosse qualquer outro presidente norte-americano republicano, e a esquerda americana, os democratas, estariam insatisfeitos. Mas com Donald Trump, os democratas estão sempre, desde o primeiro momento, mais do que insatisfeitos. Demonstram um profundo ódio ao presidente americano. Isso é constatado pela grande mídia, isso é constatado no próprio Partido Democrata, que tem tentado derrubar o presidente desde o primeiro dia em que chegou na Casa Branca. Os democratas simplesmente não aceitam o resultado das eleições de 2016. Não aceitam Donald Trump como presidente da República. E aqui no Brasil a mesma coisa, fosse qual fosse o presidente eleito fora do círculo mais estreito da esquerda, e a grande mídia estaria também insatisfeita, mas não tanto quanto demonstra insatisfação em relação ao presidente Bolsonaro. O mesmo que acontece na América acontece aqui. A esquerda não passa um só dia sem tentar derrubar Bolsonaro. Trump e Bolsonaro são odiados pela esquerda. E por que isso acontece? Trump, como chegou antes ao poder e tem mais visibilidade internacional, evidente, nos dá a resposta, ele próprio. Trump resgatou o sentimento de nacionalidade, resgatou o orgulho do americano de ser americano. Trump resgatou o orgulho da pátria, de Deus e da família. Foi simples assim. Um presidente capaz de devolver ao norte-americano o sentimento de família, de pátria e de amor a Deus. Porque todas essas coisas estão ligadas. Não se pode amar a pátria sem amar antes a Deus, que deu ao povo aquela pátria, aquele território, aquela cultura, aquela bandeira e assim por diante. E nada disso tem sentido sem a família, sem o seio familiar, que é de onde brota o sentimento de amor a Deus, de amor à pátria e amor ao próximo. E esse é o motivo de tanto ódio em relação a Donald Trump. Porque a esquerda globalista fez de tudo para que os americanos envergonhassem-se de sua identidade. Isso deu certo na Europa. Os suecos, por exemplo, passaram a desprezar a sua própria história, a sentirem-se culpados por serem suecos. Ou melhor, foram convencidos disso, para que depois se abrissem as fronteiras para a chegada de outros povos. Isso aconteceu na França, na Alemanha. Os alemães foram educados nos últimos 20 anos a sentirem-se culpados por serem alemães. Portanto, era preciso pagar o preço dos pecados históricos abrindo o país a estrangeiros. Lá deu certo. Quiseram fazer isso nos Estados Unidos. Fazer com que o americano se sentisse culpado de ser americano. E, portanto, abrisse suas fronteiras para outros povos. Um projeto, evidentemente, um projeto de longo alcance para quebrar a identidade nacional, para desligar o cidadão dos seus valores e começar tudo de novo. É o modelo da escola de Frankfurt, seguido ao pé da letra pelos globalistas. Acabar com todos os valores, criticar e botar abaixo todos os valores vigentes da sociedade para criar outra coisa, completamente diferente. Algo que coloque o homem, que desvincule o homem de sua história, de sua pátria, de Deus, para torná-lo um mero objeto, um mero escravo, como no passado já aconteceu. Bem, com a chegada de Donald Trump ao poder, tudo isso, todo esse plano, todo esse projeto, teve que esperar um tempo.
foi bloqueado, foi barrado. Está no compasso de espera, mas uma espera bastante angustiante, e é por isso que a esquerda o odeia. Tentam derrubá-lo todos os dias, porque o tempo está passando e o governo mundial não pode ser implantado enquanto existe um nacionalista na Casa Branca. O mesmo acontece no Brasil. Querem tirar Bolsonaro a todo custo da presidência porque ele está resgatando o sentimento de nacionalidade do povo. Aqui no Brasil, a coisa é ainda um pouco pior, porque a esquerda sente-se dona do país. Artistas, por exemplo, esses que se consideram celebridades, artistas de esquerda, demonstram isso. Consideram-se eles, sim, os proprietários do país, os donos do país. E tudo que não passe por este poder é alienígena. Por isso tratam o presidente Bolsonaro como alienígena, como se nem brasileiro fosse. Acontece que o povo reconhece tanto em Donald Trump quanto em Bolsonaro a si próprio. E assim vamos resgatando certos valores e impedindo a vitória final dos globalistas. Ontem aconteceu um típico caso de resgate do nacionalismo nos Estados Unidos e mostrou para o mundo o quanto Donald Trump está de bem com a população americana, o quanto ele é amado e estimado pelos americanos. Ontem foi a abertura da temporada 2020 da NASCAR, das corridas de carro da NASCAR. E a abertura é sempre na tradicional pista de Daytona. E lá esteve Donald Trump para a abertura da temporada. Ele disse a famosa frase: "Cavalheiros, liguem os seus motores", ouviu o hino nacional, foi ovacionado por uma gigantesca multidão e foi também muito aplaudido por pilotos que não esconderam a sua emoção. Ele deu a primeira volta na pista, porque em Daytona, ou melhor, geralmente as corridas americanas em ovais, a bandeira verde é dada com os carros em movimento. Então, algumas voltas antes da bandeira verde são feitas com o carro madrinha. Pois bem, um dos carros madrinha era a besta, o carro, a limusine presidencial, e lá estava Donald Trump para a primeira volta em Daytona. O público veio abaixo, simplesmente. O presidente desceu do seu avião, do avião presidencial, ali pertinho, ao lado da pista, no aeroporto que fica ao lado da pista. E antes de pousar, o avião deu 2 rasantes sobre a pista que levou o povo ao delírio. Foi um show, foi uma tarde show, Donald Trump, foi ele o show. Pois é, só que o ódio da esquerda não podia faltar. E uma jornalista do New York Times quis criar um constrangimento para o presidente, dizendo que, como jornalista, através do seu veículo de mídia, dizendo que o presidente estava gastando dinheiro do povo, usando o aparato presidencial, usando o aparato governamental para fazer campanha política. Ela levou o troco, porque na verdade trata-se de um evento patriótico, em primeiro lugar, onde todos os símbolos do patriotismo americano se fazem presentes, e em segundo lugar, porque Trump estava lá a convite, ele fora convidado como presidente da República para dar início à temporada 2020 da NASCAR. Recebeu muitas críticas a jornalista do New York Times, o The Blaze, por exemplo,
trouxe essa matéria hoje, dizendo que a repórter do New York Times, uma repórter do New York Times, criticou, a repórter chama-se Maggie Haberman, criticou o presidente Donald Trump por usar sua limusine presidencial em visita ao Autódromo Internacional de Daytona no domingo. Em resposta, Haberman foi repreendida por sua caracterização das atividades de Donald Trump no domingo. Trump, na verdade, não estava em Daytona para um evento político, mas estava à disposição como um presidente convidado VIP para o icônico comando Cavalheiros Liguem os Motores, além de liderar o campo de 40 pilotos durante as voltas antes da corrida. Sinto muito, mas essa é apenas uma caracterização absurda do que realmente está acontecendo aqui, e descrevê-lo dessa maneira revela um viés real, respondeu uma pessoa a Haberman. Bem, ela recebeu outras respostas também, como, por exemplo, o que você queria que o presidente fizesse? Pegasse um Uber para dar a primeira volta na pista? Enfim, o New York Times recebeu muitos tomates depois da desastrosa fala da repórter Maggie Haberman. O que deve de resto acontecer aqui no Brasil, quando Folha de São Paulo, Globo e outros veículos de mídia pagam os seus micos falando mal do presidente Bolsonaro. Tomates, nesse caso, jogados, tomates não é de forma literal, é simbólica. Os tomates vêm na forma de repúdio. Repudiamos esse tipo de jornalismo, um jornalismo puramente político, um jornalismo puramente ideológico para derrubar o presidente. Mas tudo isso é pouco perto do que aconteceu. Donald Trump, como disse, foi um show. Eu vou deixar as imagens aqui. O fato é esse, meus amigos. O presidente Donald Trump é odiado pela esquerda porque devolveu o nacionalismo aos americanos, o sentimento de pátria, Deus, pátria e família. E o mesmo com o presidente Bolsonaro. Devolveu e está devolvendo aos brasileiros o sentimento de Deus, pátria e família. Isso é como abrir a janela num dia ensolarado no quarto de Conde Drácula, para a esquerda. Por isso, eu tenho sim certeza de que tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje e nos Estados Unidos é ação de Deus. Acompanhem as imagens, vale a pena.